Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Como todo domingo a gente vê um trechinho das Escrituras para edificação do nosso lar, hoje, da nossa vida, né? Hoje eu gostaria de falar sobre casamento. Como que é importante a gente ter os ensinos de Deus no nosso casamento. Porque Deus é perfeito e Ele traz para nós uma maneira perfeita de viver para que cada um de nós seja feliz. O objetivo de Deus no casamento é que haja um lar feliz, um lar controlado e orientado por Ele. E para que isso aconteça, para que haja uma união nos casais, é necessário observar os requisitos de Deus. Então aqui tem os requisitos de Deus para um casamento feliz. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, ele começa dando conselho para as mulheres, mas ele não para nas mulheres. Ele vai nos homens e vai também nos filhos, mas ele começa com as mulheres. E ele faz uma comparação. Então, observem. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então veja bem, ele começa aqui dando um conselho para a mulher, para que a mulher considere o seu esposo. De uma maneira, às vezes ela fala, eu creio em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, esse amor deve ser uma continuidade para o marido. Como você não desrespeita Jesus Cristo, você não quer desrespeitar também o seu marido. Como você ama Jesus Cristo, você deve amar também o seu marido. E viver ele controlando, ele dirigindo o lar em conjunto, naturalmente. Mas o marido tem seus deveres de cuidar muito da esposa. Deve ter uma união no casamento verdadeira. Então a gente precisa, quando se casa, ter, eu sempre falo que a gente casa em 3, porque se você desassociar Deus do seu casamento, você vai viver em 2. Em 2 cada um pensa de uma maneira, e cada um faz aquilo que quer. Quando você tem Deus na vida da gente, a gente vê os parâmetros que Deus mostra. E aqui ele está mostrando o parâmetro dele. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Isso não significa que a mulher seja inútil. Não, em todas as coisas a mulher faz parte dos negócios, da vida da gente, ela faz parte. Mas sempre se sujeitando ao marido, porque o marido é o cabeça e deve assim agir. Agora, ele não para só nas mulheres. Ele não quer que só as mulheres amem. Então, o que eu vou ler em seguida, vocês vão observar que também o homem tem os seus deveres também com Deus. O propósito aqui é olhar como Deus quer para os dois. Porque ele não quer mais para a mulher ou mais para o homem. Ele quer o benefício para os dois serem beneficiados. E a gente muitas vezes ignora o que Deus mostra e vive uma vida do jeito que a gente quer. Depois dá no que dá. Muito problema, muita dificuldade, muita falta de amor, desacerto, os filhos criando problemas para os filhos, enfim. Existem muitos problemas quando a gente não segue os conselhos de Deus. Vejam o que vai acontecer com os homens agora. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais rodeou seu próprio corpo. Antes alimenta
e dele cuida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aqui, quando ele começa, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja. Olha, o que a gente tem que observar nisso, se a gente amar a nossa esposa como Cristo amou a Igreja, Cristo deu a vida para a Igreja. Ele morreu por causa da Igreja. Ele foi morto por causa da Igreja. Então, veja bem, o nosso amor para com nossa mulher deve ser desse tamanho. Deve ser igual. É o parâmetro que Deus dá para a gente. A gente amar muito a nossa esposa, de maneira que a gente dê a própria vida nossa para abençoar a nossa esposa. Agora, veja bem, não é uma escrava que está dentro de casa. Deve ter uma associação entre Deus, marido e mulher. Os conselhos de Deus é para uma vida feliz. E você fazendo isso, eu tenho prova disso, que fazendo as coisas de Deus, observando as coisas de Deus, eu vou ter que tratar minha mulher com todo cuidado. Porque assim como eu amo a Jesus Cristo, eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que mostrar para ela o melhor. Sabe, eu não brigo com Jesus Cristo. Mas e com a mulher? A gente briga? Às vezes a gente até se entende um pouquinho, mas é pouca coisa. Depois a gente volta ao normal. A gente também desobedece a Deus muitas vezes. Quer dizer, algum erro a gente sempre pratica, mas a gente não vive no erro. Esse que é o problema. Muitas vezes não é cometer um erro, mas é viver no erro. É sempre o marido emburrado, é sempre a esposa emburrada, é sempre um lutando contra o outro, um jogando a culpa no outro. O que isso resolve? Cadê Deus na vida da pessoa? Cadê o amor a Deus? Percebe como que a gente, às vezes, fala que é cristão, que é religioso e tal, mas não obedece à voz de Jesus Cristo? Então, o que ele dá aqui, a receita que ele dá aqui, é para que você seja feliz com as suas esposas. E ele não para aí. Tem outras coisas interessantes também, que o fruto de um casamento perfeito traz consequências também para os filhos. Ele diz aqui aos filhos, olha, filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, agora falou com os filhos, agora fala com os pais e mãe, né? Pais, não irrite seus filhos, antes criem-no segundo a instrução do Senhor Jesus Cristo. Olha, uma das coisas que a gente não fez na vida da gente muitas vezes, e tem consequências com isso, é não criar os filhos sob a direção do Senhor. Quando você cria os filhos orientando eles no seguir a palavra de Deus, esses filhos darão frutos de amor, de paz, de alegria. Porque a gente está vendo muito hoje filhos rebeldes. Tem muita rebeldia dentro dos filhos. Mas por quê? Será que toda a culpa é dos filhos, ou será que nós compartilhamos para que eles não tivessem as instruções corretas? Sabe o que? Muitas vezes a gente gosta de jogar culpa. A gente tem aquele problema de Adão e Eva, né? Adão sempre falava assim, a mulher que o Senhor me deu é que eu comi o fruto, é porque a mulher que o Senhor me deu é que me deu o fruto. Ele joga a culpa na mulher. E assim, parece que isso daí é o que a gente copiou. A gente faz qualquer coisa que acontece, fulano de tal é que fez isso, ou a mulher deixou de fazer isso. Então a gente sempre bota a culpa nos outros, muitas vezes nos nossos próprios filhos. Quando ele não é criado segundo os padrões de Deus, ele sofre as consequências e a gente acha que a gente fez o melhor. Não.
A gente tem que observar o que Deus faz, o que Deus quer que a gente faça. E Ele pede para no casamento haja uma unidade. Essa unidade é fundamental para a felicidade do cônjuge e para a felicidade dos filhos. É a instrução que você vai passar adiante. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Se você passar coisas boas, assim mesmo eles podem errarem. Mas se você passar só coisa ruim, eles não têm outra opção, eles erram também. Então veja bem que o temor ao Senhor é o fruto de todos os benefícios que a gente tem no casamento. Demorou muito para mim aprender isso. Demorou muito. Eu não fui instruído quando era moço, mas a vida, Deus teve misericórdia de mim e me mostrou que a felicidade está dentro do nosso lar, a alegria nossa está dentro do nosso lar, a possibilidade de uma vida feliz, a gente tem que construir na nossa casa. É na nossa casa que começa. A gente tem que reparar determinadas perdas que a gente teve. O marido marido e mulher deve viver em harmonia com Deus. E essa harmonia só é possível se você tiver Deus na sua vida. Se não tiver Deus, não existe harmonia, não existe paz. Existe um falso suportar. A gente acaba suportando o outro e não amando o outro. Às vezes suportar é diferente de amar. Suportar é aguentar e ficar quieto. Agora amar não, amar é viver feliz junto. É muito melhor, é muito melhor. Eu falo isso porque Deus abençoou a minha vida. Deus entrou na minha vida. E o meu casamento foi um casamento abençoado hoje por causa da presença de Deus na minha vida. Senão eu não teria um casamento feliz. Eu não teria. Mas eu confesso a vocês que Deus teve misericórdia de mim. E pela sua misericórdia, o meu lar, eu e a minha esposa, a gente vive um se alegrando com o outro. Mas nós temos os nossos períodos de oração, temos os nossos períodos de leitura de Bíblia, nós temos os nossos momentos a sós com Deus, nós conversando com Deus, porque é dele que flui todas essas bênçãos. É inexplicável, mas essa é uma realidade. Que Deus abençoe. Veja seu casamento e veja sua conduta. Veja se a sua conduta está dentro dos padrões que Deus quer. Mas sempre é tempo. Houve tempo para mim renovar o meu casamento. Há tempo para você renovar o seu casamento, a sua vida. Vocês nasceram um para o outro para fazer o outro feliz, para serem felizes e para ter a paz de Deus. Mas não fique sem Deus, porque sem Deus você não conseguiria, não consegue e nunca conseguirá nada. Que a paz do Senhor possa estar realmente no seu lar, com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Enfim, que Deus seja louvado pela família. Deus, a gente pode louvar a Deus pela família. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor possa realmente envolver a sua vida. Obrigado. Deus abençoe.